Olá, queridos irmãos, paz e bem. De todo o coração iniciamos mais um programa, nos colocando na presença de Deus, sob a ação do Espírito Santo, para meditar a palavra de Deus. Nessa ausência pelos caminhos da vida e também da nossa história, quero acolher vocês, mas deixá-los em boa companhia, na companhia agradabilíssima e também muito iluminada do nosso irmão, o Padre Zenilson Tiburcio. Fique com ele, fique com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando através do programa De Todo o Coração. Que bom que estamos tendo essa oportunidade de refletirmos a palavra de Deus, vivenciando o início desta primeira etapa do tempo comum, que tem justamente a finalidade de nos fazer contemplar o chamado, a descoberta da vocação dos primeiros discípulos e, por conseguinte, também nos levar a nos sentirmos chamados e também descobertos na vocação para a qual Deus nos confia. Neste segundo domingo do tempo comum, nós temos esta oportunidade de contemplar de uma maneira tão bela o chamado de Samuel, também o chamado dos primeiros discípulos, que João é utilizado como instrumento para que eles possam fazer essa experiência de encontro com Jesus. É importante que nós tomemos consciência de que Deus não cria o ser humano em série, mas Ele faz cada um de nós únicos e irrepetíveis, e dessa forma também confia a cada um de nós uma missão neste mundo. Logo, nós somos convidados a refletirmos. Por que existimos? Para que existimos? Qual o projeto de Deus para a nossa vida? Já tomamos consciência disso? É necessário termos alguém que sirva de instrumento facilitador do projeto de Deus para nos fazermos enxergar? Será que você já encontrou esta pessoa que lhe indicou o caminho, que já lhe apontou a direção? Pois bem, no Evangelho de hoje, nós podemos contemplar de uma maneira tão bela João encarnando aquilo que ele mesmo havia dito. Importa que eu diminua e que ele cresça. É como se ele estivesse saindo de cena para que Jesus pudesse aparecer e dar início à sua missão. João, ali diante dos seus discípulos, aponta Jesus com a solene expressão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta expressão nos leva a contemplar o Cordeiro Pascal da primeira aliança, que imolado ali na noite pascal, servia de alimento para as pessoas, os israelitas, que iriam se colocar em travessia rumo à libertação. Também, a cada celebração eucarística, o sacerdote presidente apresenta-nos o corpo de Cristo com essa solene expressão utilizada por João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que belo quando nós podemos experimentar isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao nos alimentarmos do corpo de Cristo, podermos sentir a presença do Cordeiro imolado, que nos lava e nos purifica com o seu sangue derramado, e que o seu corpo venha habitar em nós, para que nós possamos, agraciados pela sua presença e misericórdia, podermos nos expressar, como disse São Paulo: já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, encontra Jesus quem o procura. Já diz o poeta, toda caminhada começa com o primeiro passo. E dois verbos são decisivos no evangelho da liturgia deste domingo: o procurar e o seguir. Diante do que João apresenta, os dois discípulos vão procurar Jesus. E quando se deparam com Jesus, Jesus faz a primeira pergunta, que no Evangelho de João é a primeira frase que é colocada na boca de Jesus: o que estás procurando? Essa pergunta também Jesus dirige a cada um de nós. Uma humanidade sedenta, uma humanidade sempre em busca. O que de fato estamos procurando? Continuamente nós procuramos por algo, porque a procura é justamente a atitude expressa daquilo que nós desejamos. Reflitamos, irmãos, o que estamos de fato procurando e o que de fato tem preenchido, dado sentido à nossa vida e à nossa existência. Santo Agostinho nos ilumina com uma bela expressão quando ele diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar, não encontrar a ti. Somos de Deus e é Ele que dá o sentido à nossa vida, é Ele que preenche o nosso ser. Deus se deixa encontrar. Já pelo profeta Isaías, ele assim se expressa: procurai o Senhor que se deixa encontrar, invocai-o, pois perto ele está. Mas é necessário que, para poder encontrar o Senhor, nos coloquemos também ao seu encontro. O encontro se dá na atitude de duas partes, aquele que vem e aquele que vai. João aponta para Jesus, mas os discípulos não encontrariam Jesus se não se tivessem colocado a caminho, ido até ele. Pois bem, dois verbos decisivos numa experiência vocacional: o procurar e o seguir. Podemos procurar Jesus e não segui-lo, e aí nós não seremos discípulos autênticos, porque ficaremos apenas na procura, mas não num estilo de vida o qual nós podemos nos espelhar e seguir as pegadas do Mestre. Como também nós podemos segui-lo e não procurá-lo. E aí também nós não seremos bons discípulos se nós procurarmos imitar o Mestre, mas não fizermos da nossa vida e da nossa caminhada uma profunda experiência de encontro com Ele, por meio da oração, da escuta da sua palavra, da adoração, da contemplação, de uma intimidade profunda com Ele. Procuremos, irmãos, por Jesus, mas também sigamos os seus passos. Vivenciemos, encarnemos esses dois verbos em nossa vida, em nossa experiência de fé. E mais ainda, procuremos também sermos instrumentos facilitadores para que outras pessoas também possam procurá-lo, encontrá-lo e segui-lo. Que bonita experiência nós contemplamos nos primeiros discípulos. Assim que André faz o encontro com Jesus, ele vai buscar o seu irmão Simão para que também se encontre com Jesus. Assim também aconteceu um dia conosco. Alguém nos falou de Jesus. Alguém nos encantou por ele. Você recorda esta pessoa? Procure fazer um exercício na sua memória, porque essa pessoa foi um instrumento de Deus para a sua vida. Com certeza Deus vem acrescentando ao longo dos tempos muitas outras pessoas, para que nunca percamos a direção e nunca nos demos por satisfeitos em achar que já encontremos, já fizemos uma experiência. Sempre é tempo de permanecer com o Mestre. Por isso, quando questionam Jesus, onde moras? Jesus diz, vinde e vede. Esse convite também ele hoje nos faz. Procuremos seguir o Mestre, desejemos permanecer com o Mestre e imitemos
fazendo com que a nossa vida seja um instrumento de Deus para esta humanidade tão sedenta, ainda que inconsciente, de fazer uma experiência com Deus. Fique agora com o Papo de Cruz, com a minha querida afilhada Lunara Aires. Obrigada, padrinho, pelo carinho. Agora está começando, sim, oficialmente o Papo de Cruz desse final de semana. Eu cumprimento todos vocês, desejo que vocês tenham passado o final de semana na graça de Deus e já deixo aquele recado, né? Lembra de compartilhar esse vídeo. Antes mesmo de acabar o vídeo, já dá para copiar o link se estiver assistindo no YouTube e depois enviar para todo mundo, amém? Então, a gente está partilhando hoje aqui no Papo de Cruz o salmo da liturgia desse final de semana, que é o Salmo 39. E eu convido você para refletir, meditar um pouquinho em algumas passagens desse salmo junto comigo. Vamos lá? No versículo 2 diz o seguinte: esperei ansiosamente por Yahvé, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. No versículo 4 diz o seguinte: pôs em minha boca um cântico novo, louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão em Yahvé. Esse salmo, eu gosto dele, eu tenho um carinho especial por ele, porque ele me ensina a entender que acima de todas as coisas, o que eu preciso ter para com Deus é a confiança. Tem muita gente que se prende nas realidades em que vive, seja um espinho, seja um problema, uma dificuldade, uma provação, qualquer que seja a realidade na vida, as pessoas têm a tendência a se prender, achando que não conseguem resolver, achando que não conseguem dar conta, achando que não vão conseguir mudar determinadas realidades. Mas a gente esquece que a única coisa que é preciso é a confiança em Deus, é pedir a Deus com sinceridade, é entregar de fato esse fardo, esse peso a Deus, conversar, dialogar, e Deus, como diz aqui no Salmo, se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor, colocará em nossos lábios um cântico novo. E aí a gente para e pensa assim, como assim um cântico novo? Tem tanta gente que acha que é difícil servir a Deus, que acha que é difícil seguir na vontade de Deus, permanecer fazendo a vontade de Deus, mas a pessoa tem essa mentalidade porque ela pensa com as suas próprias forças, ela pensa com a sua própria ação, e a gente esquece que Deus, ele é homem de palavra, ele é aquele para concluir a boa obra que começou. Ele tem infinitas forças, ele tem infinitas maneiras, ele tem um desejo infinito de nos ajudar a conseguir realizar e a mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Então, na mensagem de hoje, o que eu mais quero desejar ao seu coração é que você consiga entender que a sua força e o seu desejo de mudança precisa ser depositado em Deus. Ele se inclinará para você, ele ouvirá o seu clamor, ele ouvirá o que você precisa e ele colocará sim um cântico novo nos seus lábios, ele colocará sim um canto de transformação, de mudança na sua vida. Fale com Yahvé, converse com ele e ele se inclinará, ele se abaixará para ouvir e te responderá também. A gente precisa começar a acreditar que Deus, ele é um Deus que responde às nossas súplicas e que muda as situações. Então é isso, por hoje eu me despeço aqui no Papo de Cruz, volto no próximo final de semana com vocês, até lá, tchau, tchau. Coloquemos em atitude de oração ao Senhor que se deixa encontrar. Supliquemos a sua graça, a fim de que incansavelmente nós procuremos encontrá-lo. Que essa procura seja sempre a grande meta de nossa vida e o sentido de nossa existência. Peçamos ao Senhor que a cada dia, na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença, nas dificuldades e conquistas, possamos sempre sentir a sua presença e desejar sempre mais com Ele estar. Que o Senhor esteja convosco e abençoe-vos, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.